posso dar alguma explicação da minha intervenção a defesa do colégio militar. Com espanto de alguns jornalistas, porque nunca fui aluno do colégio militar e parece que estranhavam isso. Eu queria dizer-vos porque é que eu acho que isto é fundamental e que os senhores estão metidos num combate que é muito mais severo do que até tolerar tudo. E porquê? Nós sabemos que o país está numa crise solidária e eu, na minha vida tão comprida, nunca vi o país numa situação em que está hoje, nem durante a Guerra Mundial. E há um problema que é fundamental. O país fez uma evolução, a meu ver, que depressiva, no sentido de, em primeiro lugar, começou a ser um país exógeno, quer dizer, sujeito a efeitos de decisões em que não toma parte, não quer dizer que não tenha a sua parte interna de más decisões, rapidamente mostrou um estado exíguo, quer dizer, com uma relação negativa entre recursos e objetivos. Foi o que aconteceu. E, finalmente, a situação em que hoje estamos, e que eu tenho pena de ter de procurar algumas palavras para servirem de conselho aos estudantes, para isto está exigido por ter que. E há algumas coisas que me preocupam, como vejo sempre preocupam as Forças Armadas e preocupam o Colégio Militar. É que nós já passámos por períodos dificílimos até de submissão à soberania estrangeira e conseguimos ultrapassar isso. Mas há uma coisa que é fundamental para poder ultrapassar estas dificuldades. É a defesa da identidade nacional. Porque sem a identidade nacional defendida, não há capacidade para enfrentar esses desafios, que são também. E aquilo que eu tenho a impressão é que Portugal precisou sempre de um apoio externo, nós nunca tivemos no melhor tempo nesta Europa mais que os tais 92 mil quilómetros quadrados, era o que tínhamos, e portanto precisávamos de apoio externo para a expansão que fomos tendo, e com várias fases, que não vale a pena lembrar, todos conhecem essas fases. E quando nós aderimos à Europa, foi nessa linha de precisar de um apoio externo. E naquela altura não parecia que houvesse outra alternativa. Mas há questões que são fundamentais. Em primeiro lugar, só se viaja se a identidade for defendida. E nós sabemos que há países da Europa, neste momento, que o tamanho aderiram à Europa e cuja identidade está posta em causa. E, portanto, Portugal tem que olhar para a sua história e reparar que foi sempre a defesa da identidade e da sociedade civil que se impôs para ultrapassar essas dificuldades. E há elementos que são fundamentais. Primeiro é preciso perceber que a democracia não é constituída apenas por pessoas individuais. As instituições fazem parte do tecido democrático. É preciso que essas instituições também sejam preservadas, senão o tecido social não está fortalecido. E tenho reparado, sobretudo na área em que eu passei a maior parte da minha vida, que é o ensino, que foi difícil perceberem, e continua a ser difícil perceber, que a investigação e o ensino são uma parcela do problema da soberania nacional. Talvez os senhores não tenham reparado que a reforma última do ensino no antigo regime foi feita em 1973. Entrou em vigor em 74, já não havia o mesmo país. E chegámos à situação em que estamos hoje. Uma crise brutal no sistema de ensino e de investigação,
e com o remédio que a Europa tem adotado, que nos estão a impor, que é substituir o sistema de valores por uma coisa que eu chamo o catecismo do mercado. Temos isso para tudo. E isso está a invadir a parte da soberania que é a investigação e o ensino. Eu tomei parte durante vários anos no Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, explicando, defendendo que era preciso racionalizar a Rede Nacional de Investigação e de Ensino para o país novo que nós éramos, 92 mil quilómetros quadrados, já sem qualquer império, ligados à Europa. E começaram a aplicar-nos o Polónia. E foi uma alegria, porque o mercado estava à espera que houvesse coberturas rápidas, porque fazia muita falta, e, portanto, o sistema era 3 mais 2, o limite. Eu também pretendo existir, muito bem acompanhado, aliás, pelos conselheiros, que a reforma não era apenas de ritmo, era preciso a melodia para o novo país que nós tínhamos, para enfrentar um desafio que ia ser a Europa para começar e o globalismo para continuar. Nunca conseguimos fazer isto. E, pelo contrário, a evolução foi no sentido de aplicar o regime do contrato ao sistema e pôr o catecismo do mercado a presidir a toda esta organização. Há alguns dos resultados a partir do nível superior para baixo. Os senhores têm na memória, não vou lembrar, desastres que aconteceram por falta desta racionalização e o esquecimento de um critério fundamental, que se a democracia não é constituída apenas por indivíduos, é por indivíduos e instituições. Quem não defende as instituições não defende o regime democrático do país. E, por consequência, há um tema fundamental nesta questão do ensino e da investigação. As unidades de ensino e investigação que têm uma definição pedagógica, científica, ética, conceito estratégico, essas instituições têm que ser respeitadas. Eu fui interrogado pelos senhores todos, pelos jornalistas, e até ficaram inquietos porque é que parecia-lhes que eu fazia de grande questão que as mulheres tivessem ensino militar. Eu, por acaso, pude-lhes explicar que a única vez que tive direito ao oficial às ordens era numa alferes paraquedista. Porque realmente uma pessoa que não tivesse respeito pela presença das mulheres das Forças Armadas não era o exemplo mais apropriado. A resposta que eu dei foi esta que acabei de explicar. Eu considero, volto a repetir, as instituições que têm conceito estratégico, que têm identidade pedagógica, que têm história e futuro e vão se adaptando às necessidades, têm que ser preservadas. Foi sempre a minha razão para defender o colégio militar. É exatamente a mesma que eu tenho para defender a Universidade de Coimbra. É exatamente a mesma que eu tenho para defender a Universidade de Lisboa. É com este critério. Simplicíssimo. E quando me perguntaram publicamente, alguns talvez tenham lido, porque eu ouvi aqui os queixos noticiários sobre essas coisas, perguntaram realmente a razão porque eu fazia isto. Eu disse o seguinte: olha, um dos defeitos da Europa em que estamos é que não tem conceito estratégico.
vive na hesitação entre se há de ser uma união de Estados iguais ou se deve ser supranacional. Enquanto anda neste balanço, não tem conceito estratégico. Como não tem conceito estratégico, entrou de licença sabática. E o resultado é que, neste momento, nós vemos que as decisões são tomadas por uns centros que não conhecemos, alguns deles, e outros conhecemos, mas não têm cultura legal, que é, por exemplo, o G20, que eu aviso por dar neste momento, já me parece o G2 mais 18, e não mais do que isso. Bom, mas há uma coisa mais grave, que me leva a ser ainda mais firme na defesa de instituições que tenham estas características. É Portugal. É que Portugal também não tem conceito estratégico. Nós temos, ainda foi publicado há poucos dias, 2 conceitos estratégicos de defesa nacional, foram juntos num ponto só. Não há nenhuma definição do que é que se trata de defender. E isso é fundamental. Eu acho que vai ser difícil para as Forças Armadas terem uma obediência ao conceito estratégico de segurança e defesa se não souberem o que é que têm de defender. Nós não temos conceito estratégico nacional desde 1970. Esta é a situação. E uma das razões é que a Europa não tem conceito estratégico neste momento. E por isso, como eu tenho filhos e netos, e tive avós, e sei que não se constroem casas em cima da água, e sei que não há árvores sem raízes, eu entendo que é o meu dever defender as raízes e defender que as casas não sejam construídas em cima da água. E foi por estas razões que eu, conhecendo há muito tempo, me calculam o Colégio Militar, até pelas funções que eu tenho exercido nesta área, e aliás também os períodos do Exército, que conheço suficientemente, e Odivelas, eu acho que é o património da identidade nacional que está a ser posto em causa quando estas decisões são assumidas. E não aceito que o objetivo do país seja ter um orçamento equilibrado, manter uma maioria e dar contas a 3 empregados que vêm de quando em vez interrogar na gestão, chamando a isto, vão diminuindo em modéstia, naturalmente, primeiro, refundar o Estado, segundo, reformar o Estado, terceiro, diminuir um pouco as despesas do Estado. Não é essa a tarefa que nós podemos recomendar à nossa juventude, àquela que hoje foi aqui festejada pelos mais antigos. A tarefa deles terrível que nós lhes deixamos é reinventar um futuro digno para o seu país. E para isso é preciso defender as instituições das quais têm as características que eu referi e que eu encontro no Colégio Militar. Extremamente agradecido por este prémio, que vai direito a Bragança, vai direito ao Museu, à Biblioteca de Bragança, e sabem porque, principalmente, não é só por ser transmontano, nem toda a gente tem a honra de ser. Aqui o castelo era o castelo do Regimento do Mozinho. E eu acho que, embora nós andarmos à procura de um Dom Sebastião para nos guiar,
que é o mistério português que eu nunca percebi, tendo escolhido para símbolo o rei que perdeu a guerra. Eu prefiro o Bartolomeu Dias, partiu 3 vezes para a Índia, morreu no caminho, mas não perseguiu, morreu tentando. Eu morri. Quando ele disse ao rei, este país é obra de soldado.